Boa tarde, o Jornal Esporte News está no ar. Começando falando da Copa do Brasil, que eu, Diego José, critiquei agora a equipe do Corinthians, porque a incompetência, a burrice, desculpa as palavras, de colocar Jadson para bater pênalti é inconfundível com a cabeça do Corinthians. Porque o Jadson desperdiçou o pênalti. O Corinthians ganhou, mas não era para ter ido para os pênaltis, nem era para ter errado os pênaltis. Então, duas coisas exaltantes para a criticação do Corinthians. Porque realmente é uma coisa que é de chorar, você vê. O Jadson perdendo o pênalti. E com o Brusque. Então, realmente é uma coisa horrorosa. Agora eu vou dar um recadinho. Você está procurando ar-condicionado? Pare de perder tempo e dinheiro. As melhores ofertas estão na centralar.com.br. centralar.com.br. Acesse lá, veja as melhores ofertas que caibam no seu bolso. Aí, o São Paulo venceu 4-2 o PSTC. Venceu bem. E esse eu posso dizer, venceu bem, venceu com firmeza, venceu com compactação. O Corinthians não. O Corinthians ganhou, mas não ganhou bem. O Corinthians já vai se mostrando a equipe que vai ser para a temporada e não é nada boa. Nada boa. O que eu vi do Corinthians ontem foi uma demonstração de clamorosidade para o Fábio Carille. Tava acertando, mas o Jadson tá em péssima forma física. Isso eu posso dizer. Eu não sei se foi firmeza do Brusque que endureceu a partida, ou eu não sei se foi nada, porque realmente ontem, se eu não me engano, eu disse que o São Paulo ia ganhar, não foi? Foi 4-2 que eu disse. Acertei também. Do Corinthians eu já não acertei. Mas olha, o Sinop perdeu de 3-1 pro Fluminense. Fluminense passou, né? E o Atletiba, aquela confusão toda, terminou bem, né? Finalmente terminou em um final compacto, de que foi transmitido pelos canais oficiais dos clubes no YouTube e nos canais oficiais dos clubes no Facebook, né? Então, temos aqui Jadson erra pênalti, Corinthians, mas Corinthians segue na Copa do Brasil. Seguiu por pura sorte, viu? Pura sorte, porque realmente foi uma coisa clamorosa. Aí, o Atlético Paranaense venceu, né? E venceu bem, venceu com uma propriedade, 2-0, e confirma a má fase. Confirma a má fase do técnico do Coritiba, que já foi demitido e agora está no auxiliar. Confirma a sua má fase. Sobre esse jogo, achei que o Atlético realmente jogou melhor. Sobre a liminar da Justiça do Rio de Janeiro, que decide que a final da Taça Guanabara seja no Newton Santos, mais do que certo. Porque isso é uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro, isso é uma vergonha para os clubes do Rio de Janeiro, isso é uma vergonha para a federação, que é pífia, do Rio de Janeiro, isso é uma vergonha para os 4 clubes do Rio de Janeiro. Então isso já foi, né? Porque você não decidir essa indecisão há tempos, porque o Maracanã não tem condições, isso é uma vergonha, isso é um descaso com a população. Porque o Maracanã não ter uma condição, está entregue aos ratos, às baratas. Isso é horroroso, isso é uma vergonha. O templo do futebol entregue a gente que não sabe, a gente que é ladrão, safado. Isso ninguém pensa, né? Lembrando, né, que na semana que vem, quarta-feira, tem Palmeiras e Atlético Tucumã, né? O Palmeiras buscando sua vitória. Vila Nova, Vasco 2. Tem mais jogos aí pra gente falar? Tem muito jogo pra gente falar.
Semana que vem também tem Barcelona e Paris Saint-Germain. Sobre o jogo do Paris Saint-Germain e do Barcelona, eu acho que é uma vantagem estrondante da equipe do Paris Saint-Germain. E que pra mim vai vencer a partida e vai vencer com propriedade. O São Paulo, perdão, o Sport empatou 1-1 com o Náutico, né? O Tite Alaba, o Richelli e o Diego Souza não jogaram, então o Tite desistiu. É inacreditável essa cobrança de pênalti de Edson, viu? Realmente foi uma coisa que decepcionou. A Chapecoense, pela Primeira Liga 2017, empatou 2-2 com o Atlético Mineiro. Foi um jogo bom, viu? Foi um jogo bom para a Chape que vai se reconstruindo bem, vai tendo uma equipe compacta. O Roger disse: não foi o Brasil que deixou de produzir craques. Foram os craques que não quiseram vir para o Brasil. Wagner Mancini fala após o empate da Chapecoense com o Atlético Mineiro. Wagner Mancini está sendo um ótimo técnico, para falar a verdade para vocês, né? Melhor que os técnicos que passaram, né, pela Chape, né, para se reconstruir. Ele é um ótimo técnico. O Wellington Paulista, um ótimo jogador também. Tá se consolidando ali, né? Mas nada comparado àquele time que morreu naquele trágico acidente. Real Madrid 3, Las Palmas 3, Campeonato Espanhol. Tem mais aqui? Tem. Veja o que pensam os mandatários dos clubes do Rio sobre a final do Carioca. Eu não vou falar disso. Manchester City 5, Huddersfield 0, melhores momentos da Copa da Inglaterra. Que nome difícil, viu? Nossa, que nome difícil. Barcelona 6, Sporting Gijón 1, né? Foi pelo Campeonato Espanhol. Nutella ou Raiz? Carille tem um melhor aproveitamento dos técnicos do Corinthians. Pra mim, isso aí é uma coisa horrorosa. Nenhuma chance do Fla-Flu acontecer com torcida única no Newton Santos, garante o presidente do Botafogo. Eu acho que tá uma vergonha isso aí. Vergonha. Isso aí é uma pifiedade pro futebol brasileiro. É mais uma pra coleção, né? Agora vamos falar mais um pouquinho do jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians e do São Paulo. O jogo do Corinthians teve um domínio de ninguém. Porque os pênaltis foram uma tremenda coisa que o Corinthians não poderia faltar. E não poderia acontecer o que aconteceu no time do Corinthians contra o Brusque em Santa Catarina. Foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa pífia, que foi digna do Corinthians. Né, que o Corinthians não estava jogando tão bem, estava agradando, mas não estava jogando tão bem. O São Paulo venceu o PSTC, venceu com propriedade, venceu muito bem, venceu de 4-2. Como eu disse que seria um placar elástico, porque você vencer o PSTC é uma coisa ótima e avançar numa Copa do Brasil. Também, o jogo da Chape, acrescentando mais, foi um empate, porque as duas equipes mereceram o empate, jogaram à mesma altura, ao mesmo tom. Sobre Sinop e Fluminense, o Fluminense realmente deu um baile no Sinop, né? Um baile muito bem bailado. Tem mais assunto aqui. Olha, gente, eu vou anunciar que sábado tem um papo muito legal aqui no Debate Jornal Sport News, né? Só falando sobre a recuperação da seleção de Tite, que vai jogar em março contra o Uruguai, cobertura total do Esportes Mundo. Lembrando, gente, o Jornal Sport News tá ficando por aqui, só tem mais um minuto para falar, então vamos lembrar, né? Giro final, roda, diretor! Sinop perde por 3-1 para o Fluminense e é eliminado da Copa do Brasil. Corinthians sofre, mas consegue classificação contra a Brusque. PSTC leva quase goleada de São Paulo, mas consegue equilibrar placar de 4-2. Chapecoense e Atlético Mineiro ficam no empate pela Primeira Liga na Arena Condá. Sport e Náutico empatam pelo Campeonato Pernambucano. Hoje tem Santa Cruz e Salgueiro. Giro de notícias. Obrigado pela audiência gigantesca de todo o país. Muito obrigado. Vocês são muito especiais aqui no meu coração. Não percam, gente. Aqui tem futebol.
Jornal Sport News ficando por aqui. Oferecimento dos canais parceiros Fute 10 HD, Gabriel Vinícius, Ricardo ProRG e Luan Play 27.